Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que alegria imensa poder estar aqui, louvando o Senhor junto com vocês, na presença daquele que está vivo, amém? Amém. Deus está vivo, Ele está nesse lugar. Vocês estão me ouvindo bem? Aleluia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Queridos irmãos, é uma alegria imensa poder continuar a série que nós estamos estudando durante esses 3 domingos. Domingo passado, esse domingo, nós vamos concluir no próximo domingo. Uma série muito especial, muito desafiadora, chamada O Deus que Você Precisa Conhecer. Isso porque muitas pessoas têm imagens distorcidas sobre Deus. Muitas pessoas realmente não querem Deus porque não sabem quem Deus é, e o Deus que conheceram a partir de suas distorções não lhes parece desejável. O fato é que nós, no domingo passado, fomos profundamente ministrados por conta da soberania de Deus com relação ao sofrimento. Uma das questões mais delicadas que nós temos com relação à existência de Deus é: se Deus existe, se Deus é bom, se Deus é poderoso, então por que nós sofremos? E no domingo passado nós fomos ministrados acerca desse tema. Vimos que Deus não é o autor do sofrimento, mas Deus, pelo contrário, Ele faz todas as coisas convergirem para o bem daqueles que o amam. Portanto, meus irmãos, Deus não é o autor do sofrimento, mas Ele transforma o mal em bem, assim como fez com José. Então, hoje nós vamos continuar a nossa conversa, e eu estava pensando, durante essa série nós recebemos aqui e estamos recebendo algumas pessoas convidadas, algumas pessoas inclusive que não partilham da nossa fé, e elas são muito, muito bem-vindas. Se você é uma dessas pessoas, você é muito bem-vinda a estar conosco mais e mais vezes. O fato é que diante dessa temática de Deus nós temos basicamente 3 opções. A primeira opção é a opção... Deixa como está, meu irmão. A primeira opção é a opção dos ateus, é a opção daquele que não acredita em Deus. E eu quero dizer para vocês, eu quero confessar para vocês que, sinceramente, eu admiro muito os ateus. Publicamente eu quero dizer para vocês que eu admiro 2 características dos ateus. A primeira delas é a sua coragem. Coragem de não ir com... coragem de não aceitar o senso comum. Coragem de nadar contra a corrente. São corajosos. Então, se você é um ateu e está aqui, eu parabenizo sua coragem. Mas a maior fonte de admiração para mim, na verdade, não é a sua coragem. Se você é um ateu, eu quero admirar você por sua fé. Eu quero dizer que é impossível ser ateu sem ter fé. Aliás, eu acho que é mais necessário ter fé para ser ateu do que ter fé para ser um cristão. Se não, observe como o ateu precisa encarar algumas realidades, como por exemplo a realidade da criação. Nós acreditamos que alguém que sabia, que quis, que providenciou, criou todas as coisas. Mas se você não pensa dessa forma, você precisa acreditar que aleatoriamente as coisas convergiram e que do caos se fez ordem do nada. Eu quero exemplificar a minha ideia e quero que você preste bem atenção. Alguém aqui gosta de bolo de chocolate? Posso ouvir um amém? Eu sou muito ministrado nos bolos de chocolate. Eu gosto de bolo de chocolate, eu gosto muito de comer, eu gosto de comer de graça na casa das pessoas. Então fica a dica, está aí, colocado claramente para você. O fato é que um dia você chega em casa, entra na cozinha e ali está um bolo de chocolate. E aquele bolo de chocolate, sim, daqueles que você só de olhar já começa a ter fome e desejo de comer. Tem 2 opções. Primeiro você olha aquele bolo de chocolate e pensa: alguém que me conhece, que sabe que eu gosto de bolo de chocolate, alguém que tem condições de misturar os elementos, os ovos, a manteiga, a farinha, o chocolate e tudo mais que pode se caber dentro de um bolo, foi misturando intencionalmente e fez aquilo acontecer.
fez aquilo existir. Sabe, essa é uma opção. A outra opção é um pouquinho mais complexa. Então vem comigo, presta bem atenção, porque começa mais ou menos assim. Se é padaria, é seu Manuel. Então o seu Manuel um dia estava com a sua Kombi, carregada de materiais. E dentro dessa Kombi tinha ovos, tinha chocolate, dentro dessa Kombi tinha fermento, dentro dessa Kombi tinha a farinha necessária para fazer aquele bolo. E ele estava muito empolgado cantando uma das canções que a Rio Band canta, e distraído, quase não viu que uma criança que estava jogando bola passou na frente do carro. Então ele, assustado, desgovernou o carro, e o carro começou a descer uma ladeira que não era calçada. E ele começou a ser chacoalhado de um lado e para o outro, e dentro da Kombi os ovos começaram a romper, o saco de farinha começou a abrir, chocolate também, a lata foi se misturando ali, tudo. E se não fosse bastante sofrimento para o seu Manuel, antes que você fique preocupado, seu Manuel passa muito bem, mas se não fosse bastante, ele bate no muro de uma casa e o carro pega fogo. E claro, alguém acionou os bombeiros chegaram, abriram a porta do carro e, adivinha só? Havia ali um bolo de chocolate delicioso, no ponto, impressionantemente. Só que o detalhe mais interessante vem a seguir, porque ele bateu, o seu Manuel bateu no muro da sua casa. Quando o bombeiro abre aquela porta e vê aquele bolo, ele tem duas opções: o primeiro, ele joga o bolo, ou ele entra na sua cozinha e deixa o bolo lá. Coincidiu, felizmente, de você ser o dono da casa, o dono da cozinha e agora o dono do bolo. A minha pergunta é: você precisa de mais fé para acreditar que Deus criou todas as coisas porque quis criar intencionalmente, porque Ele tinha um propósito na criação? Ou tudo do caos convergiu para uma ordem tão perfeita e mais complexa do que um bolo de chocolate? Sim, porque se você observar, nós estamos a uma distância exata do Sol. Se nós estivéssemos um pouco mais distante, essa terra seria impossível de viver, de tão gelada. Se estivéssemos mais próximos um pouco, seria impossível de viver de tão quente. A Lua está perfeitamente colocada e alinhada com o mar, e aí nós temos as fases, as rotações perfeitas, tudo é tão complexamente belo. Portanto, eu admiro a fé daqueles que são ateus, porque é preciso muita fé para acreditar que do caos se fez ordem. Agora, ainda uma outra postura diante da temática de Deus. É a segunda postura, é a postura dos agnósticos. É a postura daqueles que consideram a possibilidade de Ele existir, mas que Ele não pode ser conhecido. Se Deus existe e não se pode provar, Ele não pode ser conhecido. E aqui é um grande problema. Esses eu admiro um pouco menos, porque não tem coragem de dar o salto da dúvida. Ontem nós tivemos um momento precioso juntos entre os voluntários da Igreja Rio. E nós servimos ali uma feijoada deliciosa. Eu não sei se você já passou pela experiência de ter que explicar para alguém de fora do país, seja lá como for, o que é uma feijoada. Mas é uma missão um tanto difícil. Você começa dizendo: olha, na feijoada se põe feijão preto, se põe, que mais? Torresmo, um pé de porco bem gordo. E feijoada boa tem que ser feijoada gorda. Amém, igreja? Amém. Vocês parecem que gostam das coisas que eu gosto. Muita linguiça e aquela coisa ali. Aí a gente vai dizendo o que tem na feijoada. E a pessoa vai olhando pra gente e fala: tá, mas eu entendi como se faz a feijoada, mas que gosto tem a feijoada? E aí agora, como é que a gente diz? Como a gente descreve o gosto de uma feijoada? Não se descreve o gosto de uma feijoada. Ou você prova e sabe, ou você nunca vai saber. Aí você chega a tentar explicar: sabe, já comeu açaí? Sabe o gosto do açaí? Não tem nada a ver com feijoada. Totalmente diferente. Eu quero afirmar
nessa noite que Deus não somente existe, aliás, nós vimos no domingo passado que Deus é. Ele não existe simplesmente porque tudo que existe foi criado. Deus é porque Ele criou todas as coisas. Ele é a força motriz que colocou tudo em movimento. Mas eu quero afirmar que esse Deus que colocou tudo em movimento pode ser conhecido. E esse Deus que pode ser conhecido quer se revelar a nós. E Ele quer ser experimentado. Portanto, a nossa conversa de hoje é um grande convite a você lançar-se numa relação pessoal com Deus. Sabe o que eu acho mais interessante da história de Jó? É de que Jó conclui no final do livro: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aquela grande dor que Jó passou foi altamente pedagógica para que ele pudesse lançar-se numa relação real com Deus. É interessante quando nós lemos Jó e lemos Nietzsche, porque Nietzsche escreveu no ápice de sua angústia mental: Deus está morto. Eu não sei se vocês sabem, Nietzsche literalmente perdeu o juízo, apaixonou-se por um cavalo e passou os últimos dias de sua vida no hospício. Mas no ápice da angústia de Jó, Jó olha para os céus e diz: eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará. Mesmo no meio da mais intensa angústia, Jó tinha consciência de que Deus estava vivo. E o fim de Jó foi belo, porque Deus faz todas as coisas cooperar para o nosso bem, fruto de uma relação com Deus. Você precisa conhecer Deus não só de ouvir falar, você precisa conhecer Deus de ter uma relação pessoal com Ele. E quem sabe a nossa conversa hoje seja um grande desafio a conhecermos, a experimentarmos quem Deus é. Portanto, vá comigo a um texto das Escrituras, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, João capítulo 14, verso 1 em diante. Mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. Nós vamos pensar sobre esse tema, sobre esse texto. Espero que Deus possa falar ao nosso coração através desse texto. João capítulo 14, verso 1 em diante. O texto diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Verso 18 diz: disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado.
fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua santa e poderosa palavra. Palavra essa que não foi apenas escrita por mais de 40 autores, foi escrita pelo autor da vida. Deus, obrigado porque o santo livro chegou até nós e hoje, Senhor, nós podemos te conhecer a partir da revelação. Eu te peço, Pai, que nesse momento não haja distrações, que as movimentações sejam as mínimas possíveis, que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam atentos a tudo aquilo que tu queres nos comunicar. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Ministra cada um de nós de modo muito especial. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus pode ser conhecido. E o Deus que você precisa conhecer tem algumas características. E eu queria pontuar, olhando para esse texto, 6 características do Deus que você precisa conhecer. E a primeira característica nós vamos ver no primeiro verso que acabamos de ler. Diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Eu não sei se você chegou aqui angustiado, eu não sei se você tem vivido dias difíceis, mas o Deus que você precisa conhecer é a esperança para aqueles que estão perturbados. A primeira característica que eu quero dizer sobre Deus é de que Deus é o alívio daqueles que estão cansados. É a resposta para aqueles que estão angustiados. Eu não sei se você, à semelhança de muitos irmãos aqui, tão quanto eu, somos ansiosos. E por vezes nós precisamos fazer o esforço de nos entregar em confiança ao Senhor. O texto diz: olha, não deixe que o seu coração seja embotado com as perturbações, com a ansiedade, porque os discípulos estavam ansiosos. Jesus estava muito próximo de se entregar por amor a cada um de nós e conhecer a profunda dor da cruz. E ele começa a dizer: olha, eu estou indo. E os discípulos começam a entrar numa espécie de crise, ansiedade. Eles começam a pensar: como é que vai ser agora sem Jesus? Jesus começa a dizer para ele: olha, não fiquem ansiosos, confiem em mim, confiem em Deus, confiem também em mim, creiam em mim. Sabe, queridos irmãos, quando eu leio autores como Aristóteles, Platão, Sócrates, eu vejo coisas belíssimas, coisas profundamente tocantes, mas eu nunca li esses filósofos dizerem: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É muito legal ler Freud, por exemplo. Alguns livros como O Mal-Estar da Civilização vão descrevendo as angústias da alma humana, mas ele não conclui dizendo: vinde a mim, porque eu tenho resposta, eu posso aliviar você. O que eu quero dizer é que o Deus que você precisa conhecer se importa com sua dor, sente a sua angústia e se propõe como resposta ao seu sofrimento. Não deixe o seu coração se angustiar, creia em Deus. Primeira característica desse Deus que você precisa conhecer é de que Ele é a esperança para aqueles que estão perturbados. Querido irmão, não foi você que escolheu estar aqui, foi Deus que trouxe você. O Espírito Santo te trouxe pela mão. E a mensagem que Deus quer plantar no seu coração é uma mensagem de esperança. O que Deus quer dizer para você é: eu posso tirar os fardos pesados dos teus ombros e te dar o meu fardo leve. Quando eu leio sobre o fardo leve de Jesus, eu vejo que esse projeto de Jesus é totalmente incompatível com o projeto da religião.
Porque o projeto da religião é de colocar fardos mais e mais pesados. A religião é sobre o que nós precisamos fazer para encontrar e conhecer a Deus. O Evangelho é sobre o Deus que se fez homem e veio nos encontrar. Portanto, querido irmão, querida irmã, que essa palavra de esperança console o seu coração, porque o Deus que você precisa conhecer é a esperança para aqueles que estão perturbados. Hoje você vai sair daqui diferente. Hoje o teu coração vai silenciar em paz. Eu gosto do Salmo que diz: como uma criança que vai silenciando e vai se acalmando nos braços da mãe, assim a minha alma descansa em ti. Eu tenho um filho pequeno. Meu filho passou uma fase de muito choro, e parece que o pai não resolvia. Tinha que ser o balanço da mãe, peito da mãe. Pois bem, eu sinto que por vezes nada resolve senão o colo de Deus. E Deus tem colo para você hoje. Mais do que colo, Deus tem cura para você hoje. Queridos irmãos, segunda característica que eu quero pontuar aqui desse texto, olhe comigo, o verso 2 diz assim: na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugares. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Presta bem atenção, porque a segunda característica desse Deus é de que esse Deus que você precisa conhecer nos fez para a eternidade. Nós fomos desenhados, planejados, pensados para a eternidade. Sabe por que a morte, a temática da morte é um tema um tanto angustiante para nós? Porque nós não fomos desenhados, nós não fomos planejados, não estava assim no script a morte. Nós fomos feitos para a eternidade. É interessante que quando nós olhamos as culturas, e a antropologia dá conta disso, ela vai mostrar que qualquer que seja a cultura tem um conceito de eternidade plantado em seu coração. Não precisa um missionário chegar lá e dizer: olha, depois da morte tem alguma coisa. Todo mundo, em alguma medida, em alguma intensidade, vai crer que depois da morte tem alguma coisa. Atribui-se a ilustração que vou contar a Blaise Pascal, mas diz que ele encontrou um amigo ateu, e na conversa o amigo ateu falou assim: olha, para com isso, você é um matemático tão inteligente, caiu nessa bobagem de acreditar que depois da morte tem um juízo, que depois da morte tem um céu, um inferno. Você está perdendo tempo, deixando de aproveitar a vida. Ao que Blaise Pascal falou assim: tudo bem, vamos usar a razão. Se você tem razão e Deus não existe, e que a morte é o ponto final de tudo, façamos as contas e você vai verificar que eu não perdi muita coisa. Eu vivi uma vida moralmente ajustada, abri mão talvez de alguns prazeres ilícitos, mas nada disso me fez mal. Agora, se eu estou certo e você errado, você passará a eternidade no inferno. Nós fomos feitos para a eternidade. Eu não sei se você se preocupa tanto com essa temática. Nós somos os seres mais míopes, espiritualmente falando, de todos, porque nós gastamos a nossa energia, nós gastamos a nossa mente olhando para o agora. O que é que eu vou fazer para pagar a conta de amanhã? Como é que eu vou fazer para daqui a 2 meses fazer aquela viagem dos meus sonhos? É tanta bobagem, nós estamos olhando para o aqui e para o agora. Quanto tempo você gasta pensando no seu destino eterno? Eu posso conversar com algumas pessoas aqui e elas vão me dar detalhes do que elas vão fazer nas férias do ano que vem, mas elas não fazem ideia de para onde elas vão se ao atravessar a rua não chegar do outro lado.
Nós não somos um corpo que possui uma alma. Nós somos uma alma que possui um corpo. E sabe o que me consola? É saber que eu tenho um lugar para ir. Eu não sei se você sente o que eu sinto quando eu chego na casa do meu pai. Mas quando eu chego na casa do meu pai, eu tenho uma sensação de que ali eu estou seguro. Parece que ali é um lugar onde eu posso ser menino, onde eu posso ser frágil. Sabe, queridos irmãos, quando Jesus aqui diz que na casa do Pai há muitas moradas, eu não queria que você pensasse que existe lá para um pouco depois de Marte um condomínio luxuoso, onde Deus fez apartamentos e separou cada um por quartos. Não, não. Aliás, sinceramente falando, eu acho que o céu não é nem um lugar exatamente físico. É um lugar não corrompível. Mas Deus habita toda parte. E sabe, queridos irmãos, quando Jesus disse que há muitas moradas, Ele disse que há lugar para mim e há lugar para você. Se tem uma boa notícia que eu posso te dar hoje, muito além de dizer para você que o Santa Cruz ganhou, que há uma morada separada para você, um lugar para nós, a esperança. A morte não é o fim, nós somos desenhados para a eternidade, Deus nos espera na eternidade. Agora, não lhe parece interessante que o texto diz que Jesus vai preparar a morada? Parece que o condomínio tem espaço para todo mundo, mas falta uma reforma. Será mesmo isso? Queridos irmãos, quando ele diz que vai preparar, ele está dizendo: Deus tem um lugar para você, mas esse lugar você não pode entrar se eu não abrir a porta. O teu pecado separa você do seu destino eterno na presença de Deus. Mas fica tranquilo. Ele disse para os discípulos: olha, fica tranquilo, que daqui a umas 9 horas mais ou menos, vai começar um belo processo, onde o Cordeiro se entrega, e o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, e o mundo é reconciliado com o Pai. Quando Jesus disse que vai preparar a morada, eu vou liberar o acesso. Eu não sei se você já sentiu a alegria de ir a um lugar onde tem uma fila enorme, você está numa lista VIP, e você chega, dá o seu nome, acesso liberado, pode entrar. Não sei se você já sentiu isso, porque eu nunca senti isso. Eu nunca tive o meu nome numa lista VIP. Deve ser muito legal. Agora, a maior de todas as esperanças da fé cristã não é ir morar no céu. A maior de todas as esperanças é crer naquele que diz: eu voltarei. Eu voltarei. Isso anima o seu coração. Ele voltará. Ele não nos deixou sozinhos, não nos deixou órfãos. Ele voltará. Terceira característica que eu gostaria que você conhecesse sobre esse Deus é de que o Deus que você precisa conhecer é a nossa única opção. O verso 5 e 6 diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Presta bem atenção, ele não está dizendo vai ao Pai, ele está dizendo vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. Ele está com o Pai está com ele, o Pai está nele, ele está no Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e têm visto. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Nós, como pregadores do Evangelho, não fomos chamados para agradar ninguém. Eu não fui chamado para dizer o que você quer ouvir. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus.
E o que eu vou dizer aqui agora é altamente incômodo, politicamente incorreto. Prepare o seu coração. Mas eu não estou preocupado em ser politicamente correto, eu estou preocupado em ser biblicamente coerente. E o que eu quero dizer para você é de que Jesus é a única opção. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não está dizendo eu sou um caminho, ele não está dizendo eu sou uma verdade e uma vida. Jesus é a única opção para toda a humanidade, em toda a história. Aí você me diz: Thomas, mas e aqueles que morreram antes de Jesus nascer? Querido irmão, presta bem atenção, porque Jesus foi imolado antes da fundação do mundo, e ninguém jamais chegou a Deus a não ser pelo caminho de Cristo Jesus. É claro que ele veio num tempo exato, ele foi colocado na história, na plenitude dos tempos, mas ele é o Senhor da história. Todos foram salvos por ele, para ele. Nós vivemos dias onde 3 ideias são profundamente marcantes na nossa sociedade: pluralismo, relativismo e hedonismo. E as afirmações de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, respondem a essas 3 ideias que se agarraram na nossa cultura. A primeira ideia, o pluralismo, é muito comum. E atualmente eu vejo as pessoas contando uma parábola sobre os cegos e o elefante. Eu não sei se alguns aqui já viram essa parábola. A parábola é mais ou menos assim: havia alguns cegos e eles foram ter contato pela primeira vez com um elefante. Então um cego vai e se aproxima da tromba do elefante e começa a dizer: olha, a tromba do elefante parece uma grande mangueira flexível e pesada. Aí o outro ouve isso e estava tocando na grande pata do elefante e diz assim: não, de jeito nenhum, parece uma árvore. O outro está tocando na barriga do elefante e diz: parece uma parede. O outro pega no rabo do elefante e fala: parece uma cobra, um tanto diferente. E aí a parábola conclui de modo lindo, romântico, belo, dizendo assim: todos estão certos a partir de suas experiências. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu alguém dizer assim: o importante é ter Deus? Teve Deus no coração, está tudo certo. Isso é uma bobagem. E se você observar detalhadamente, você vai ver que quem conta a parábola porque sabe o que é o elefante. Um desses sabe o que é o elefante. Ele sabe o que não é o elefante. Há uma verdade implícita. Não existem muitos caminhos para Deus. Existe um só caminho ao Senhor. João aqui começa a tratar uma série de 7 afirmações. E ele relata essas afirmações do eu sou, onde Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa é uma profunda conexão com Deus, naquela conversa preciosa com Moisés. Eu sou. Um judeu em sã consciência jamais ia conjugar o verbo ser, ia usar no máximo o verbo estar. E Jesus afirma com convicção: eu sou o caminho. Não há outro caminho. Jesus é o único caminho. Nós também vivemos dias de relativismo. Eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes as pessoas dizem assim: cada um tem a sua verdade, o importante é ser uma pessoa boa. Se você fizer uma pesquisa
Se você for lá fora, nesse momento, encontrar a primeira pessoa e dizer para ela, olha, se você morrer hoje, para onde você vai? É muito provável que ela diga assim, eu vou para o céu. E aí você pergunta, mas por que você vai para o céu? Ela vai dizer, porque eu fui uma pessoa boa. Eu nunca matei, nunca roubei, eu ajudo o próximo. Isso é o bastante. Essa é uma outra grande mentira. Imagina que uma mãe cria o seu filho com intensa dedicação. Dedica para os seus filhos os recursos, dedica para o seu filho o tempo, e ela vai cuidando do seu filho, cuidando do seu filho, cuidando do seu filho, e o seu filho se torna um grande homem, um médico conceituado, alguém extremamente caridoso, alguém honesto, íntegro, mas com um detalhe: esse filho abandonou a sua mãe, não tem mais relação com ela, ele tornou-se tudo aquilo que a mãe gostaria que ele fosse, mas ele abandonou os vínculos com a mãe. A minha pergunta é: ser bom é o bastante? Nós precisamos resgatar a nossa relação com o Criador. Não é sobre ser uma pessoa boa, é sobre estar numa relação real com Deus. Quando Jesus diz, eu sou a vida, Ele é uma resposta à nossa filosofia hedonista. Às vezes as pessoas chegam para mim constantemente e dizem assim, olha, eu vou me separar. Ah é? Vai se separar por quê? Não, porque eu não sou mais feliz. E esse conceito hollywoodiano de felicidade é altamente enganoso. Se nós formos olhar a história de Jesus, de Isaías, de João Batista, pelos conceitos de Hollywood de felicidade, eles foram altamente infelizes. Felicidade não é ter. Felicidade, aliás, não é nem sentir. Felicidade é estar na companhia do Eterno e cumprir o seu propósito. Felicidade é a certeza de que se é fiel àquilo que foi chamado. É por isso que Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Como assim alegrai-vos sempre? Sim, porque se a gente não pode viver feliz nós vivemos felizes apesar de. Porque a nossa alegria não vem de coisas, não vem de circunstâncias. Casamentos ora estão muito bons, ora estão um tanto difíceis, mas a nossa alegria vem do Senhor, e Ele renova as nossas forças. A nossa geração é a geração que quer consumir o máximo possível, que perdeu as referências. Um psicanalista moderno chamado Charles Melman faz uma releitura da obra de Freud. Ele vai dizer que Freud escreveu sobre doenças da repressão, porque vivia num ambiente de repressão. As mulheres tinham doenças que eram consequências de um ambiente altamente repressor. Charles Melman vai dizer que as doenças modernas são consequências de uma geração que não sabe mais o que é certo ou errado, não tem chão para pisar, e ele escreve um livro cujo título é O Homem Sem Gravidade. Pois eu quero afirmar para vocês que o nosso chão, a nossa esperança é que Jesus é o único caminho, a única verdade, e Ele nos dá vida abundante. Sabe por que eu posso afirmar com convicção de que Jesus é a vida? Porque Ele venceu a morte. A morte morreu na morte de Cristo. Eu tenho uma boa notícia para te dar: a morte morreu na morte de Cristo. As pessoas dizem por aí que política, religião, futebol não se discute. Nós precisamos sim conversar sobre essa ideia de pluralismo, esse inclusivismo. Eu quero afirmar para vocês que eu creio no que a palavra de Deus diz. E sabe que essa palavra de Deus me diz? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho do Pai para nós.
e de cada um de nós até o Pai. Ele é o único mediador. Não existe pastor mediador, não existe bispo mediador, não existe igreja mediadora. Eu lamento até informar para alguns, mas Maria não é mediadora. Não há outro mediador. Cristo é o único mediador que pegou na mão de Deus e pegou na mão dos homens. As reivindicações de exclusividade de Jesus incomodam, porque o Evangelho é altamente pessoal. O Evangelho é sobre relacionamento, não sobre religião, mas sobre relacionamento. Eu queria dizer para você que com Jesus não há meio termo. Com Jesus não há meio termo. Você é ou não é? Deus aceita um homem em pedaços, mas não aceita o pedaço de um homem. É preciso entregar-se por inteiro a Jesus. Quando nós vamos nos relacionar com alguém, especialmente quando a gente está pensando em casamento, nós fazemos os cálculos da renúncia. Por exemplo, quando eu fui casar com a minha esposa, eu fiz um cálculo muito importante. Eu disse: eu estou escolhendo essa mulher, o que quer dizer que eu não vou escolher nunca nenhuma outra mulher. De todas as mulheres do mundo, essa é a que eu quero. Então, escolhendo ela, eu abri mão de todas as outras do mundo, porque toda relação real implica em renúncias. Você não vai ter uma relação real com Deus sem fazer renúncias. Ele é o caminho, Ele é a verdade, acima de todas as opiniões. A palavra de Deus é a verdade, Ele é a verdade. E Ele é a vida, é a única razão pela qual nós podemos viver. O verso 7 nos mostra uma quarta característica desse Deus que você precisa conhecer. É de que esse Deus que você precisa conhecer, verso 7, observe aí, o texto diz: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. E eu tenho uma boa notícia para te dar: o Deus que você precisa conhecer quer ser conhecido. Deus quer ser achado. Às vezes eu estou brincando com meu filho em casa de se esconder, e adivinha só, eu escolho os lugares que ele certamente vai me achar, porque eu quero ser achado pelo meu filho. Deus quer ser achado por cada um de nós. Qual é a única forma de Hamlet conhecer Shakespeare? A única forma de Hamlet conhecer Shakespeare é Shakespeare se colocar na história. Pois bem, a notícia é de que Deus se colocou na história, e o Criador veio habitar entre as criaturas. As propostas religiosas quase sempre são de alguém que se diz profeta e que aponta para o que você pode fazer para conhecer a Deus. Jesus veio e disse: eu sou Deus e eu vim me revelar a vocês. Uma das coisas mais difíceis pessoalmente para mim é quando eu tenho que ligar para uma operadora telefônica. Alguém já passou por essa provação, irmãos? Deus tenha piedade de nós. E a gente liga, e agora inventaram um negócio interessantíssimo. A gente liga e aparece uma voz um tanto estranha, plástica, falsificada, que diz: olá, meu nome é Cláudio, o que eu posso te ajudar? Se você precisa de ajuda para mudar o seu plano, disque 1. Se você precisa, aí ele começa a dar as opções.
e você fica dizendo: eu quero falar com alguém real. Tá lá, você já ouviu 132 opções, até que finalmente chega a 133ª. Se você quer falar com um de nossos atendentes, fique na linha, aguarde. E a gente fica naquela expectativa, é ou não é? Sabe, queridos irmãos, tem muita gente que ouviu a voz falsificada da religião, que parece, mas não é, e se contentou com isso, e nunca ouviu a voz verdadeira, real, daquele que é a verdade. Você nunca ouviu a voz de Deus, mas você ouviu inúmeras vezes essa voz falsificada daqueles que dizem sobre Deus. Essa série é para convidar você a ter uma relação real com Deus, a sair dessa noção artificial de Deus. A essência do Evangelho é a boa notícia de que Deus quer se relacionar conosco. Efésios capítulo 1, verso 18, expressa o desejo de Paulo, e olha só, Paulo diz que os olhos do coração de vocês sejam abertos, para que vocês possam conhecer a Deus. Efésios capítulo 3, verso 16, vai dizer que o grande problema da humanidade é por não conhecê-lo pessoalmente. Filipe estava com Jesus em todas as situações. Você consegue imaginar, por exemplo, Filipe no dia que Jesus ressuscitou Lázaro? Cara, esse cara estava 4 dias. Esse Jesus é demais. Você consegue imaginar isso? A mulher do fluxo de sangue dançando, recém-liberta daquilo que drenava as suas forças. Você consegue imaginar, por exemplo, o cego de Jericó voltando para casa, saltitando, sem ajuda, abandonou a bengala. Sabe, Filipe estava lá. Ele viu coisas preciosas demais. Ele tinha muitas informações sobre Jesus, mas preste bem atenção, ele não conhecia o Pai. Porque saber sobre Deus não é conhecer a Deus. Informação não é relacionamento. As informações que você tem sobre Deus, elas são muito boas, elas são importantes, mas elas não geram relacionamento. Agora, preste bem atenção, é impossível ter um relacionamento com Deus sem ter as informações sobre Ele. Ontem eu dei carona para uma pessoa, e eu fui perguntando para ela: olha, onde é que você mora? Como foi que você conheceu a igreja? O que você faz? Que período você está? De onde você é natural? Eu tenho muitas informações sobre, mas isso não quer dizer que agora nós somos amigos. É preciso muito mais profundidade, é preciso um relacionamento. Eu quero convidar você a dar o salto numa relação real com Deus, ouvir a voz real de Deus, conhecê-lo tal como Ele é. Você pode ter muitas informações sobre Deus, mas não ter intimidade com Ele. João capítulo 17 diz: nisto consiste a vida eterna, que te conheçam a Ti, o verdadeiro Deus. Queridos irmãos, o ponto principal da caminhada com Jesus, Filipe perdeu. Jesus diz: olha, eu estou contigo há 3 anos, caminhando juntos, dormindo juntos, vivendo juntos, e você perdeu o ponto principal. A sua agenda é religiosa, você está envolvido em tudo que eu estou envolvido, você me ouve falar o tempo inteiro, mas você ainda não me conhece, Filipe. Você ainda não me viu. Essa não é uma mensagem para quem não frequenta uma igreja, essa é uma mensagem para quem ainda não conhece a Deus de modo relacional, real.
Aí talvez você diz assim: Thomas, eu queria conhecer Deus de modo real, mas eu tenho muitas perguntas, eu tenho muitos questionamentos. Deixa eu dizer algo para você. Se o Evangelho fosse filosofia, os teus questionamentos poderiam vir antes da relação. Mas o Evangelho é relacionamento. É por isso que Nicodemo chega para conversar com Jesus, e ele era professor de teologia, mestre em Israel, e ele começa dizendo: olha, mestre, eu vi que você fez algumas coisas, e isso aí não pode ser feito, a não ser que seja da parte de Deus. Ele está usando causa e efeito na sua lógica. E Jesus, rapidamente, diretamente vai dizer: olha, ô Nicodemos, eu sei que você é professor, você está querendo discutir teologia, eu sei que talvez você tenha algumas questões, eu quero dizer um negócio para você: vai nascer de novo, rapaz. Não é interessante isso? Agora, João Batista, cuja vocação era anunciar Jesus, o Messias, está preso. Ele vem dúvidas. E embora tivesse dúvidas, tinha relação. E ele manda os seus discípulos irem perguntar para Jesus: olha, João está perguntando lá na prisão se você é você mesmo. Ele está com dúvidas. E Jesus diz: dentre os nascidos de mulher não há outro como João. Não é interessante isso? É porque o Evangelho não é filosofia. Não dá para colocar as questões entre você e Deus. Mergulha em Deus, e no caminho Deus vai mostrando para você quem Ele é e o que Ele quer, porque Deus só vai iluminando cada passo, cada passo. Um jovem chegou para mim e perguntou: olha, me diz uma coisa, como é que eu faço para saber qual é o chamado de Deus para a minha vida? Amigos, você quer saber o chamado de Deus para a sua vida? É simples, vai andando. Como assim, pastor? Vai andando? Pois é, porque Deus vai te mostrando passo a passo. Ei, filho, eu ilumino cada passo. É uma relação com Deus. Aí talvez você diga assim: olha, eu até queria conhecer a Deus de modo relacional, mas eu tenho algumas necessidades, eu preciso que Deus resolva algumas questões pessoais, eu preciso de algumas coisas. Se o Evangelho fosse terapia, essencialmente, você poderia colocar as suas carências antes de conhecer a Deus. Mas o Evangelho não é terapia, é relacionamento. Nós precisamos dar o salto e lançar-se em fé. Não se turbe o vosso coração, creia. Simples assim, creia. Não fique ansioso, não fique perturbado, não deixe as tempestades se levantarem no seu coração, creia. Relacionamento. Quinto lugar, Deus que você precisa conhecer é um com o Pai. Verso 10 diz o seguinte: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Preste bem atenção. Eu quero dizer algo para você muito importante. Esse Deus que você precisa conhecer é um com o Pai. Isso é a Trindade. É esse santo e poderoso mistério de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ambos de mesma essência, pessoas distintas, um só Deus. Sabe, irmãos, quando Jesus usa a expressão ver, ele usa uma palavra grega que remonta a ideia de discernir. É como se os olhos do coração fossem abertos. E essa é a minha oração. Eu peço para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente possa conhecer Jesus tal como Ele é. Às vezes eu converso com umas pessoas e dizem assim: eu admiro muito Jesus,
Admiro muito. Já li a Bíblia, o Evangelho, eu acho bonito. Tão bonito, né, rapaz? Jesus para mim era uma pessoa iluminada, tinha um espírito evoluído, maior dos profetas. Mas eu quero dizer para você que pensa assim, que essa não é uma opção. Não dá para admirar Jesus. Só te cabe duas opções. A primeira opção é você ouvir o que Ele diz. E abre aspas: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu e o Pai somos um. Quem tiver sede, venha a mim e beba. E aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Você consegue ouvir o discurso de Jesus? Alguém que disse o que disse sobre si, ou é um megalomaníaco surtado, ou é Deus. Ou você deveria desprezar a ideia de Cristo, por não acreditar que alguém possa olhar para si com essas referências, ou dobrar-se diante dele e entronizá-lo em seu coração. Não dá para admirar Jesus, ou você o rejeita, ou você o adora. Ou ele é um doido, ou é Deus. E ele é Deus. Jesus é Deus. Olhando para Jesus, nós vemos quem Deus é e quem o homem deve ser. Sabe, queridos irmãos, que os nossos olhos do coração possam discernir quem Jesus é. É interessante que Paulo, naquela viagem, quando tinha uma perseguição planejada e acaba sendo alcançado por uma luz, os seus olhos ficam momentaneamente cegos, mas ele passou a discernir o que a alma cega não conseguia ver: Jesus. Jesus é Deus, é o único Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por último, queridos irmãos, Deus que você precisa conhecer nos capacita para a missão. Verso 12 diz assim: digo-lhe a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Preste bem atenção, que obras são essas? Sinais, ensino, ajuda aos necessitados, obediência ao Senhor. Isso diz respeito à continuidade do ministério. E aí o verso seguinte ainda me deixa muito encucado, porque diz assim: farão obras maiores do que estas. Eu fico pensando assim, olha só, eu nunca vi ninguém abrindo um mar ou andando sobre as águas, eu nunca vi alguém ressuscitando. Onde estão as obras maiores que Jesus disse que faríamos? Pois bem, a obra de que o texto fala é a evangelização, é o alcance dos perdidos. Quando Jesus vai assunto aos céus, ele tinha alguns discípulos, mas quando Pedro prega, nós lemos isso em Atos, milhares vêm. Se espalhou pela terra a mensagem do Evangelho, e Cristo comprou com seu sangue, e para si, pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. E essa é a grande obra do Senhor Jesus. Agora o texto que nós queremos ler para finalizar, verso 13 diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quando eu li esse texto antigamente, eu ficava pensando assim: poxa vida, então quer dizer que a gente pode pedir tudo que a gente quiser e Deus vai fazer? Queridos irmãos, isso aqui não é um cheque em branco.
Um cheque que Deus assinou e te deu para você fazer o que você quiser com ele. Preste bem atenção, porque a chave para interpretar esse texto está na parte em meu nome. Você não pode pedir aquilo que Jesus jamais pediria. Você não pode desejar aquilo que jamais Jesus desejaria. Você não pode ter as intenções que Jesus jamais teve. Mas quando o teu coração está alinhado com o coração de Cristo, e de quando o eterno está em harmonia com o terreno, pedi e dar-se-vos-á medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu queria que você fechasse seus olhos, orasse comigo nesse momento. Eu quero ter um tempo especial de oração por aqueles que estão aflitos, cujo coração está perturbado. Eu não sei se alguns aqui estão angustiados, estão vivendo os dias difíceis, mas eu quero dizer para você: creia, confia, lance as suas ansiedades aos pés da cruz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, disse Filho. Quero orar por você, o Deus que você precisa conhecer é a esperança para aqueles que estão perturbados. O Deus que você precisa conhecer te fez para a eternidade. E eu espero que ao atravessar a linha do tempo, eu e você possamos encontrar a Deus face a face, porque nós somos estrangeiros, peregrinos em terra estranha. Nós fomos feitos para a eternidade. Que os olhos do seu coração se abram para que você possa entender que Jesus quer ser conhecido. Ele se colocou na história. Que você possa entender que Jesus de Nazaré está à disposição de uma relação. Chega de falsas vozes. Eu oro para que você possa ouvir a voz de Deus nessa noite, dizendo: eu estou contigo. Será que você pode cantar: eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas? Será que você consegue ver que Deus é fiel, constante? Ele te capacita para a missão. Ele é contigo. A missão é impossível sem Deus, mas com Deus tudo é possível ao que crê. Pai, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado pela tua palavra santa e poderosa. Obrigado, Senhor, porque tu hoje nos desafiou a se lançar numa relação real. Chega de vozes falsificadas. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos te conhecer, não apenas de ouvir falar, mas queremos te ver. Jesus, tira as escamas dos olhos espirituais, que nós possamos discernir que tu és a nossa única opção, o caminho para o Pai, a verdade e a vida abundante. Visita aqueles que estão aflitos, cabisbaixos. Visita aqueles, Pai, que tiveram sua alma atormentada, foram visitados pela ansiedade. Que eles possam ouvir a tua voz
dizendo: vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Que antes, Pai, de colocar as nossas questões e as nossas carências, possamos nos lançar na Tua presença. É isso que nós pedimos. Deus, queremos Te conhecer. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, que assim seja. Tão cheio de amor.
Jesus, o Filho de Deus, se entregou por nós na cruz do Calvário, que abriu o caminho e nos deu livre acesso à morada com o Pai. Obrigado pelo Evangelho, o convite a um relacionamento real com Jesus. Deus, ministra o coração de todo aquele que está angustiado. Eu oro pelos enfermos, eu oro por aqueles que sofrem, para aqueles que estão sendo carcomidos pela ansiedade. Eu oro por aqueles que viveram decepções, que viram as tempestades se erguerem no coração. Possamos ouvir a Tua voz real, acalmando as tempestades de nossa alma. Muito obrigado, Senhor, porque Tu se revelou, Tu quis se revelar, Tu quis ser conhecido. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no Filho Jesus, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam conosco, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja